O nosso espetáculo chegou ao fim. Os atores que, como te havia alertado, eram espíritos encenando diante de nós, desapareceram, sumindo por completo. Tal como a essência ilusória desta visão, as torres erguidas sobre nuvens, os palácios magníficos, os templos imponentes e até mesmo este imenso globo, com tudo o que contém, se dissolverão. E, assim como este desfile material, tudo se apagará, sem deixar vestígios. O caráter é perecível e possível e imutável do mundo, indissociável que o faz vivo e digno de amor. É por isso que os poetas costumam atingir o ápice quando falam de mudança, de transitoriedade da vida humana. A beleza desse tipo de poesia transcende um toque de nostalgia que dá um aperto na garganta. As imagens, embora belas em si mesmas, ganharam vida ao se dissolver. As torres, os palácios e os templos passam a ser vibrantes e se rompem por causa do excesso de vida dentro deles. Se o grão de trigo que caia na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Morra antes de morrer. Enquanto você não sabe como morrer e voltar a viver, você é apenas um viajante digno de pena nesta terra sombria. Tente imaginar como seria e dormir e nunca mais acordar. Muitas pessoas pensam que seria como ir a uma eterna escuridão. Nos dias de hoje, a ideia mais plausível para muitas pessoas é que quando morremos, nós apenas deixamos de ser. E isso é tudo. Estamos inclinados a ter em nossa mente uma imagem disso, que na verdade é deprimente. Ser trancado no escuro para todo sempre, como se fossemos enterrados vivos em uma escuridão, onde nós estamos cegos, surdos e mudos, mas de alguma forma ainda conscientes. Obviamente não seria isso. Porque só conhecemos a escuridão pelo contraste, e somente pelo contraste com a luz. Você não está consciente da escuridão quando está dormindo. Se você for dormir, para dentro da inconsciência por todo sempre, não seria como estar na escuridão. Na verdade, seria como você jamais estivesse estido. Não só você, mas como tudo ou mais. Você estaria naquele estado, como se nunca tivesse estido. E claro, não haveria problemas. Não haveria alguém para se arrepender da perda de nada. Nem mesmo poderia ser chamado de tragédia, pois não haveria quem desse esse nome. Seria apenas o nada para sempre e para nunca. Não haveria futuro, e também não existiriam passado ou presente. Vamos supor que, quando a morte chegar, não reste absolutamente nada, apenas o fim. Note, em primeiro lugar, que essa é a pior coisa que você poderia ter medo. Isso lhe amedronta? Quem é que vai ter medo? Suponha que termina. Nenhum problema mais. Eu raciocino que, se quando eu morrer, eu voltar para o estado onde eu estava antes de nascer, poderia isso acontecer de novo, o que aconteceu uma vez. Pode muito bem acontecer de novo. Se acontecer uma vez é extraordinário, e não é realmente muito mais extraordinário, se acontecer de novo. O que eu sei é que vi pessoas morrerem e vi pessoas nascerem depois delas. Então depois que eu morrer, não somente alguém vai nascer, mas que outros seres vão nascer. Todos sabemos disso, não há dúvida sobre isso. O que nos preocupa é se quando estivermos mortos haverá nada para sempre, como se houvesse algo com o que nos preocupar. Antes de você nascer, havia esse mesmo nada para sempre. E você aconteceu. Se você aconteceu uma vez, você pode acontecer de novo. A visão yin e yang do mundo é serenamente cíclica,
fortuna e infortúnio, vida e morte. Seja em pequena ou vasta escala, vêm e vão eternamente, e sem começo ou fim. E todo o sistema é protegido da monotonia, pelo fato de que, da mesma forma, lembrar-se alterna com esquecer. Sem nascimento e morte, e sem a transmutação liberta de todas as formas de vida, o mundo seria estático, sem ritmo, sem danças, mumificado. Da morte, é o resumo da verdade, que diz que a cada momento somos lançados no desconhecido. Tudo apego à segurança é forçado a acabar. E onde quer que o passado seja descartado e abandonado com segurança, a vida se renova. A morte é o desconhecido que todos vivemos antes do nascimento. Nada é mais criativo que a morte, já que ela é o segredo da vida. Isso significa que o passado deve ser abandonado e que não é possível evitar o desconhecido. Que o eu não pode permanecer e que nada pode ser fixado definitivamente. Quando alguém sabe disso, vive pela primeira vez na vida. Quem prende o ar, pede a respiração. Quem solta o ar, respira. Quantos de nós agora percebemos que espaço é a mesma coisa que mente ou consciência? Que quando você olha para um infinito, você está olhando para si mesmo. Que o seu interior combina com todo o seu exterior, com a sua frente e suas costas. Que esta galáxia e todas as outras galáxias são você tanto quanto seu coração ou o seu cérebro. Que seu ir e vir, sua vigília e seu sono, seu nascimento e sua morte são exatamente o mesmo tipo de fenômeno rítmico que as estrelas e suas trevas secundantes. Ter medo da vida é ter medo de si mesmo. Suprimir o medo da morte o torna ainda mais forte. A questão é apenas saber sem qualquer sombra de dúvida que eu e todas as outras coisas agora presentes desaparecerão, até que esse conhecimento obrigue a liberá-los. Saiba agora com tanta certeza como se você tivesse acabado de cair da bola do Grand Canyon. Na verdade, você foi expulso da beira de um precipício quando nasceu, e não adianta se agarrar às pedras que caíram com você. Se você tem medo da morte, tenha medo. O ponto é ir com isso, deixá-la assumir o controle. Medo, fantasmas, dores, transitoriedade, dissolução e tudo. Então vem a surpresa até então inacreditável. Você não morre porque nunca nasceu. Você tinha acabado de esquecer quem você é. Veja, você ouve uma bomba vindo em sua direção. Você pode ouvir. Sabe que ela está em cima de você e não há nada que você possa fazer. Está acabado e você aceita. De repente, existe uma estranha sensação de que tudo está claramente claro. E você percebe que não há um grão de areia no universo que esteja no lugar errado. E você entende completamente, absolutamente sobre do que se trata tudo isso. Então você vê que este é a constante oportunidade apresentada pela morte. E que se alguém puder ir para a morte com os olhos abertos e ter ajuda de alguém se necessário, para se entregar antes de morrer, essa coisa extraordinária pode acontecer. Assim, do ponto de vista do nosso entendimento, você diria, eu não perderia essa oportunidade por nada nesse mundo. Agora eu entendo por que nós morremos. A razão pela qual morremos é para nos dar a oportunidade de entender sobre do que se trata essa vida, através do desapego. Porque então chegamos numa situação em que o ego não sabe lidar. Você já está morto. Você sabe que vai morrer. Dizemos que as únicas certezas que temos são a morte e os impostos. E a morte de cada um de nós agora é tão certa quanto seria se fossemos morrer daqui a 5 minutos. Então onde está a sua ansiedade? Tomar a si mesmo como já morto para que você não tenha nada a perder. Um provérbio turco diz que aquele que dorme no chão não cai da cama.
Da mesma forma é a pessoa que se toma como já morta. Daqui a 100 anos você será empunhado de pó. E isso acontecerá de verdade. Junte tudo isso agora e haja baseado nessa realidade. E a partir disso, nada. Você repentinamente se surpreenderá. Quanto mais você souber que há nada, mais você ascenderá ao alto. Tente imaginar como seria dormir e nunca mais acordar. Agora, tente imaginar como seria acordar sem nunca ter dormido.